É, tá bom, já dá 8h37. Boa noite, Gabriela Cardoso. Boa Gabi, noite. é um prazer trazer você aqui na nossa certificação. É um prazer duplo, né? Primeiro, primeiro que a Gabi foi aluna, né? Da primeira turma. Da turma 00001. Da primeira turma. Tudo eu sou primeira turma, que eu fico acompanhando. Então, eu sou tudo. Primeira turma do MBA, primeira turma de tudo. A Gabriela, ela fez a turma 001, pessoal da certificação, né? Isso é muita coragem, hein, Gabi? Muita coragem, né, de fazer a primeira, né? Sei lá que seria bom. E hoje é a 28ª. Hugo, essa aqui é a 27ª ou 8ª? 28ª. Gabi, 28ª. Você fez parte da turma 1. Quem é a Gabriela Cardoso? Né? Gabriela Cardoso, Gabriela Antela Cardoso, é a diretora comercial e de sucesso do cliente da plataforma A Mais, que agora nós já sabemos que escreve por extenso, A Mais, a gente aprendeu hoje, teve essa mudança, né? A Gabriela, ela foi nossa aluna na certificação, foi nossa aluna no MBA, e assim que ela tiver um tempinho, ela, acredito, né, o que você vai escalar a Gabriela para professora também aí dos cursos, né? Mas hoje nós trouxemos ela para uma masterclass. A masterclass é isso, é o executivo contar a experiência, né, que vive no mercado, o seu dia a dia, como é que é ser uma diretora de sucesso do cliente, como é que é cuidar das escolas, né, dos colégios, que é o teu desafio. A tua empresa é uma empresa de tecnologia de ponta, você também foi de outras empresas, você foi da Eleva, se eu não me engano, começou lá na Oio, né? Eu acho que você também começou eu coloquei na Super. no primeiro slide, eu coloquei isso para explicar e todo mundo ver. Então, olha só, isso aqui, aqui, ó, isso aqui, ó. Hoje eu estou com duas canecas aqui, ó. Estou com a caneca do MBA, tá? Aqui, ó. E estou com a caneca aqui, o Madruga Todo Amor hoje aqui, ó. Olha aí, ó. Tá? Meus alunos, com vocês, a Gabi faz parte da nossa certificação, trazer executivos para um speech, é um speech bem objetivo, tá, pessoal? Não é, poxa, vai ficar horas com você, mas eu acho que esse speech objetivo, ela contando do case dela e tal, vai ser importante. E aí, Gabi, no final você me devolve a turma para a gente trazer mais matéria. Eu quero apresentar o framework de implantação também, tá? Tá contigo a bola, se apresente melhor, que você tem um currículo muito lindo e a tua bagagem pessoal também é muito bonita. Boa noite, Carla, Hugo, João, Fábio, Cíntia. Aí, tem um nome que eu fiquei na dúvida como fala. Abdul? É isso? Sim, é isso. Abdul. Ah, tá. Maxwell, Magali. Sabe de onde é o Abdul? Ele está fazendo aula de Moçambique. Ele é de Moçambique. Ai, que bacana, tem um cliente aí. Que bacana. Marlon, Marise. Eu estou lendo aqui os nomes das pessoas que eu estou vendo. Está todo mundo me vendo? Sim. Então, sim. Ah, beleza. Bom, gente, primeiro eu vou contar um pouquinho como foi o planejamento para mostrar aqui para vocês. Eu vou compartilhar rapidinho, eu vou ficar no compartilha, descompartilha, compartilha, descompartilha, porque eu gosto sempre de olhar aí para todo mundo, tá? Vocês estão me vendo também? Não, só a tela. Sim, mas não está no modo de apresentação, não. Se você puder fazer de novo, porque está no modo de edição. Isso. Vê se agora ficou bom. Sim. Agora foi. Tá. Então, eu vou contar um pouquinho do que é a empresa Mais e como que a gente implementou o CS. O CS está completando agora 1 ano na empresa. A empresa A Mais Educação, uma empresa de tecnologia. E foi? Passou, não? Passou. E aí eu vou contar um pouquinho da minha experiência, da minha trajetória com os clientes. Primeiro, eu trabalhei na Supergasbras,
estava fazendo faculdade na PUC, e meu TCC era a centralização das centrais de atendimento. Naquele período, era centrais de atendimento que a gente falava. Em 2002, isso. Depois, eu fui trabalhar fiquei 8 anos na Supergasbras, depois eu fui trabalhar na Oi. Na Oi, eu tive o desafio, já aquelas operações grandes, contacts, já se chamava Contact Center e não Central de Atendimento, e já era uma criação de um televendas com a inclusão da Oi TV dentro dos combos da Oi. Fiquei lá 6 anos. Depois eu fiquei 1 ano e meio com a minha filha, o meu sucesso do cliente foi minha filha, e retornei aí para o mercado, já trabalhando na Eleva Educação, aí eu já entrei com o desafio de criar o sucesso do cliente no segmento de material didático. Então, hoje, a Eleva Educação com material didático, a Somos Educação comprou, mas era o segmento de livro atendendo escola. Aí começa o meu conhecimento dentro das escolas. E aí, eu entrei depois, eu fui para uma rede de escolas, que era um projeto que é a Inspira, que é o projeto de implantação do NPS em todas as escolas da rede Inspira. Eram 72 escolas, então era implementar, ver a diferença. E assim, qual é a grande questão? Numa escola, a gente não tem uma projeção de rematrícula. Então, a grande questão era utilizar esse indicador, o Net Promoter Score, que é um indicador utilizado, né, para medir fidelização, para que a gente tivesse uma projeção de rematrícula. Não fosse uma surpresa para a escola saber se aquela turma vai ter rematrícula no ano seguinte ou não. E aí, dentro da Rede Inspira, tinha uma área de tecnologia, que estava dentro da Rede Inspira. E essa área da tecnologia se criou a mais. No período da pandemia, com todo mundo dentro de casa, todas as escolas precisavam ter uma solução tecnológica para que os alunos continuassem assistindo a aula. E a Rede Inspira tinha sua própria tecnologia. E, com isso, ela começou a ser abordada para ter essa tecnologia. A gente antecipou o projeto de criar essa empresa, uma startup, só que ela já começava com 70 mil alunos, né? Já começava com 72 escolas. Então, essa foi o grande desafio. E aí, hoje, a nossa implantação aí do sucesso do cliente no A Mais Educação. A Mais Educação foi uma nova marca que a gente colocou, começou em janeiro de 2021, já com a base de clientes, eu gosto de reforçar porque já tinha uma base de clientes, só que era uma base de clientes dentro de uma área de TI, dentro de uma empresa. E aí se criou uma outra empresa e aí veio a demanda da gente criar um sucesso do cliente e ter um atendimento diferenciado para que as escolas, de fato, sentissem esse apoio. Deixa aqui. Então, esses são os produtos da Mais Educação. Aqui a gente tem gestão escolar, plataforma de aprendizagem, aplicativo de comunicação, conteúdos complementares. Esses são os produtos que a gente tem. Dentro desses produtos, dentro das escolas que a gente atende, a gente tem algumas personas. A gente tem as escolas, que é B2B, então eu tenho o diretor da escola, que esse é o que assina o contrato, mas eu tenho vários stakeholders, o professor, ele é um formador de opinião, que se ele não gostar da plataforma, ele vai falar para o diretor, o aluno, principalmente, porque é a experiência dele, e a família. Então, a gente tem uma relação B2B com as escolas, mas eu tenho que garantir que o B2C da escola para o aluno vai estar ok. Então, eu tenho que entregar um plano de comunicação da escola para o aluno, um plano de comunicação da escola para a família. Então, a gente tem ali um aplicativo de comunicação focado na família. Então, vou dar um exemplo. E aí, eu queria entender aqui, quem tem filho? Alguém tem filho de 10, 12 anos, meio adolescente? Alguém? Eu tenho um filho de 10 anos. 10 anos? Ai, que ótimo. Então, eu vou usar esse exemplo, tá? A gente tem um aplicativo que você consegue acompanhar quais são as tarefas que tem na plataforma para o seu filho fazer e o que ele já fez.
E, principalmente, quais são os pontos fortes e quais são os pontos que tem que trabalhar mais. Então, isso fez com que a família tivesse um acompanhamento através da tecnologia desse aluno. Então, um aplicativo ele consegue fazer rematrícula, consegue tirar boleto, consegue acompanhar notas e frequências e consegue também acompanhar aí as tarefas que eles estão utilizando. Então, dentro dessa estrutura que a gente tem, deixa eu tirar um pouquinho, deixa eu descompartilhar para ver vocês. E aí, assim, dentro dessa estrutura que a gente tem de serviço, é uma empresa caracterizada com recorrência mensal. Se eu tenho recorrência mensal, eu vou dar um exemplo, eu estava lendo um pouquinho sobre a empresa de vocês, né? E eu vi o exemplo ali da Syngenta. A Syngenta é uma empresa de tecnologia para agricultura, não é isso? E vocês devem ter a mesma situação que a gente tem no A Mais. Tem pessoas que conhecem muito daquele serviço, mas eles não são os experts em tecnologia. Então, a gente tem diretor que conhece muito de escola, conhece muito de atendimento à paz, mas eles não são especialistas em tecnologia. Então, a gente precisa explicar para eles o verdadeiro insight. Então, não adianta eu chegar para eles e falar características do produto. Eu tenho que falar o que vai melhorar no negócio dele. Então, eu chego na escola e falo, olha, qual a sua grande questão? Como está a sua rematrícula? Aí ele vai falar, minha rematrícula está baixa. Então, com tecnologia, você consegue aumentar a sua rematrícula. Eu não vou falar de marketing, eu não vou falar de preço, de desconto, de mensalidade, eu vou falar de satisfação do pai e do aluno dentro da escola. Que eu estou fazendo um link com a Syngenta nesse sentido, porque você pega pessoas que conhecem muito de agricultura, mas elas têm que entender qual o benefício da tecnologia. Então, essa é a grande questão do sucesso do cliente dentro do A Mais Educação. Pegar um diretor de escola e explicar como ele vai utilizar. Só que a gente pega o pós-venda, depois da venda. A venda já aconteceu. Então, nesse momento que a venda já aconteceu, eu tenho que garantir ao professor que vale a pena aquele engajamento. A gente explica qual é a média de engajamento que a gente tem dos alunos, a gente explica quais são os benefícios, mas se aquele professor não postar um conteúdo, não utilizar a ferramenta como avaliação de redação, se ele não colocar como dever de casa para o aluno, ele não vai ter esse benefício. E aí o pai, que foi o exemplo, né, que o Abdul deu, você não vai conseguir acompanhar a tarefa do seu filho, porque o professor não postou. Então, na verdade, a gente mostra esse formato e essa cadeia. Tem várias escolas que a gente explica o que é NPS. A gente fala, olha, na sua campanha de matrículas, você tem uma projeção de como é a sua estrutura, né, principalmente de matrículas. Então, aqui eu vou voltar aqui para os produtos. E aqui eu vou entrar um pouquinho como implementar. Eu tentei ser o mais didática possível para vocês, e depois eu vou deixar o meu contato, quem quiser tirar alguma dúvida, ter acesso a algum material que ajude vocês, enfim. E aqui a gente tem como implementar. Então, o primeiro ponto que a gente fez dentro do A Mais foi conhecimento técnico. Esse daqui é do livro do Madruga, é fundamental que entenda o que é sucesso do cliente, para você explicar para as pessoas da empresa o que é o sucesso do cliente, qual o benefício do sucesso do cliente. E com isso, a gente tem que mapear a jornada, ver processos, indicadores. Mas o principal, e agora eu vou querer ver vocês, eu estou vendo o Marlon aqui, e assim, Marlon, no seu trabalho, você sabe quem é a pessoa mais analítica, você sabe quem é a pessoa que gosta tudo com mais detalhes, você acha a pessoa que é mais objetiva. No relacionamento você percebe, não percebe? Então, o principal do sucesso do cliente, para a gente colocar a cultura dentro da empresa, é a gente conhecer também com quem a gente está falando. Então, se eu estou falando com o presidente da empresa, eu vou falar do sucesso do cliente, eu vou falar de rentabilização, eu vou falar de cross-sell, de upsell, eu vou falar que a saída, o churn, né, dos clientes vai reduzir. Se eu vou falar com a pessoa pedagógica, eu vou falar para ela do engajamento do aluno, eu vou falar para ela do benefício,
das notas do aluno. Eu vou falar que o aluno hoje não é a mesma coisa que eu tenho 42 anos. Eu estudava por resumo, livro. Hoje em dia, a gente tem um monte de professor no YouTube, eles querem, né, um outro formato, é uma outra geração. Então, eu vou falar desse assunto. Então, o sucesso do cliente precisa, antes de mais nada, até no momento da venda, da cultura do sucesso do cliente, entender com quem você está falando. E não falar características do sucesso do cliente, mas falar os benefícios para essa área do sucesso do cliente. Então, agora eu vou voltar aqui para a apresentação. Dado o conhecimento técnico, eu vou pular, porque está todo mundo aqui na certificação para isso. E aí a gente tem a importância do CS, né? A gente mostrar dentro do processo da empresa, seja ela qual for, qual a importância do sucesso do cliente. Não é atendimento, não é service desk, não é service center, não é é sucesso do cliente. Então, o que a gente trata? A gente tem o fluxo de captação, seja ele qual for, mas a gente tem um momento, principalmente que a gente é modelo SaaS, a gente tem valor recorrente, ele, né, todo mês paga um valor pela licença, pela plataforma que ele contratou. Então, a gente tem que ter um acompanhamento para ele que ele utilize. Gabi, como que vocês fazem para saber se ele utiliza ou não? A gente tem relatório de acompanhamento. A gente tem ERP de gestão escolar. ERP de gestão escolar são mais de 30 módulos. Não tem como a gente acompanhar no nível de detalhe de 30 módulos. Então, como que você faz, Gabi? A gente sabe que as features que são chaves para que esse cliente não saia é boletim e boleto. Se a mensalidade está sendo emitida sem erro e está ok, o boletim está ok e o estudo, o engajamento do aluno está ok, são as 3 features importantes para que esse cliente esteja assim engajado. Então, por que eu comecei por produto? Porque para implementar o sucesso do cliente é fundamental que se conheça o produto e se conheça o produto dentro do seu dia a dia, dentro da sua utilização. Qual é o benefício daquela estrutura? Vocês estão me ouvindo ou não? Estamos sim. Ah, tá. E aí a gente consegue ter os promotores da marca. Qual a grande questão e o desafio que a gente tinha desse sucesso do cliente para vocês entenderem? Antes, era uma área dentro de TI. Eu não sei se alguém conhece alguma empresa que a área de TI seja querida pela empresa. Geralmente, a área de TI é uma questão, é sempre alguma dor de algum momento. Então, quando a área de TI saiu da Inspira e criou o A+, veio toda aquela carga negativa de produto estava sendo implementado, tinha alguma falha, tinha alguma demanda. Então, a gente tinha que dar essa virada dentro dessas 73 escolas. E esse era o grande objetivo, né? E eles serem os promotores da marca, porque são eles que utilizavam. E antes tinha uma questão de tipo, é o que eu preciso usar. Agora não. Agora, o A+, eles podem escolher comparar com outros, né, fornecedores. Então, também tem uma questão de não ter mais aquela sensação, eu tenho que usar porque é da minha empresa, eu não posso usar outra plataforma. Então, esse foi o grande objetivo do sucesso do cliente quando a gente fez essa virada para ter esses promotores da marca. E aí, dentro dessa aprovação, a gente estava montando o sucesso do cliente, tem custo. Então, eu separei aqui os principais caminhos que a gente fez para poder garantir aí essa estrutura. Primeiro, investimento. Então, é dimensionamento. A gente tem formas de dimensionamento, tem site de dimensionamento, já se fez com TurboTab, a gente consegue fazer, né, com teoria da Filler-Lang. Não tem formas para a gente fazer esse dimensionamento, mas o dimensionamento, o principal critério é saber mais ou menos quanto tempo você vai tratar aquelas solicitações e qual a alçada que o sucesso do cliente consegue fazer. Eu, por exemplo, hoje, na Mais Educação, a gente tem um desafio que, como a gente tem um portfólio grande e o ERP foi uma empresa que a gente comprou, o sucesso do cliente domina muito os produtos anteriores e está nesse momento de se capacitar para ter mais conhecimento sobre o ERP para conseguir ter aquela solução no primeiro contato de maneira mais rápida. A gente escolheu a ferramenta, a gente escolheu o Zorro, e aí a gente colocou o valor da licença, equipamentos, computadores, enfim. Valor de treinamento, porque é fundamental que nesse dimensionamento também tenha esse treinamento. O dimensionamento do sucesso do cliente a gente já faz
contemplando horas que semanalmente vai ter treinamento, uniforme, campanhas e comissões. Hoje eu tenho comissão para rentabilização de upselling e cross-selling. E aí a gente entra no retorno, né? Dentro desse business plan, a gente tem o retorno. Quais são as features chaves para evitar um churn? Qual é a meta de rentabilização? Vai fazer pesquisa de satisfação? O NPS, né? o Customer Force Score. Então, a gente colocou indicadores aqui para que a gente tenha retorno dentro desse BP. E aí, dentro desses indicadores, quais foram os outros indicadores que nós utilizamos? A gente colocou um indicador fundamental, que era o a mais. Foi fundamental para você bater a sua meta de rematrículas e matrículas? E de captação? A gente fez essa diferença no antes e depois? Então, essa é uma resposta que para a gente tem muita importância dentro dessa satisfação. O diretor pode estar satisfeito com o relacionamento, satisfeito com o produto, mas se ele não alcançou a meta de captação dele, a gente entende que ele não alcançou a meta estratégica. Então, esse é um acompanhamento que a gente faz, porque a gente tem esses produtos quando contrata, né? Quando contrata o CRM, a gente tem treinamento de formação de matriculadoras. A gente explica a importância de dar um retorno rápido do lead, que é a família que está entrando, principalmente escola, gente. Escola não tem o hábito, né? Você fala a frase assim, como você vende a sua escola? Dependendo da escola, pode ser até uma ofensa. Se for uma escola católica, né, ela vai falar, não estou vendendo a escola. Na verdade, né, o aluno vem para cá. Então, a demanda e a gestão comercial dentro da escola tem muita oportunidade que a gente chega tratando com esses pacotes de formação. Nível de serviço, e aí entra, eu coloquei aqui os principais, mas a gente tem basicamente 8 que a gente acompanha todos os dias, e o tempo médio de atendimento personalizado, né? Produtividade, enfim. Esses são os números que a gente acompanha no dia a dia. E aí, isso foi aprovado e a gente foi de janeiro até março, essa demanda, aprovação. E aí, a gente, depois de abril e junho, a gente ficou nessa estrutura, principalmente maio, a gente também ficou nesse treinamento e a gente está completando agora um ano desse CS e eu vou mostrar um pouquinho os indicadores e os resultados. E aí eu coloquei uma outra etapa que é fundamental, que você não consegue fazer nada se você não fizer uma boa gestão do projeto. Você, para implementar o CS, seja uma central de atendimento que você está mudando para CS, seja uma cultura que você está implementando, é fundamental que você consiga fazer essa revisão de processos, para que você não tenha um sucesso do cliente sem o principal, ter alinhamento com as outras áreas. Então, a gente fez uma definição de procedimento, material de treinamento, e aí sim, a gente começa com aquele kitzinho. A empresa tem 100 funcionários, em torno de 100 funcionários, então não era uma documentação de projeto muito extensa, ele foi no modelo Scrum Master, que é o mais enxuto aí de gestão de projetos. Então, era um cronograma, reunião semanal, todos envolvidos, tinha um plano de responsabilidade por área, plano de comunicação, né, quando a gente tinha qualquer demanda específica, porque, em paralelo, eu tinha que ter as pessoas atendendo as escolas, né? Então, você vai implementando o CS, mas você tem o carro andando, né? E a gestão dos custos do projeto. Assim, para mim, isso é super crítico, porque a gente está começando a implementar, falo que vai trazer rentabilização e, de repente, durante o projeto, eu já saio da linha do orçamento. Então, é fundamental que, nesse momento, a gente tenha feito todo o mapeamento, que não tenha nenhuma surpresa em custos. E aí, a gente começou ações de relacionamento, e aqui são só alguns exemplos, visitas às escolas, treinamento presencial, principalmente depois desse momento, né, que a gente já podia, a gente teve um momento que só era online, porque era o que era possível, participações em eventos, então, assim, a gente participou de uma feira de educação que acontece em São Paulo, que é a Bet Educar, e tiveram diretores de escolas que foram lá, e o atendimento para eles era diferenciado, era um outro brinde, era um outro formato, entrava na sala, tinha o café, a gente colocou um cheirinho,
para aquela sala ficar, uma luz, ele está andando no evento, né? Então ele quer um local que ele sente, que ele vai comer alguma coisa. A gente serviu chopp nesse espaço, então é no espaço um atendimento especial para quem é esse diretor. A gente faz webinar... Olha o que eu perdi lá, olha o que eu perdi lá, né? Eu convidei o Madruga, gente. E aí, a gente faz webinar de relacionamento. Essa webinar de relacionamento, eu vou passar para vocês a próxima, vai ser dia 28 de junho, para vocês verem mais ou menos o formato que a gente faz. É uma diretora de uma escola que vai falar como foi importante implementar o CRM na escola dela. Né? A gente, por exemplo, em escola, eu não falo lead, eu falo família interessada. Então, fazer essa tradução, né? Eu imagino que o time da Syngenta faça essa tradução quando vai falar de tecnologia com agricultor também, né? Então, a gente faz essas boas práticas, a gente junta diretores de escolas para trocar experiências positivas e também negativas. A gente fala, olha, a gente implementou e a gente aprendeu que isso daqui não dá certo, o outro dá. Então, a gente coloca nesse formato. E o apoio na capacitação de matriculadores. Então, assim, a gente tem alguns pacotes de formação, e esses pacotes, a gente não vende o pacote. Alguma escola me liga e fala assim, eu queria um treinamento para matriculadora? Não. É a contratação do serviço que vem com esse pacote. Então, essa também foi uma diferença do antes para sucesso do cliente. Antes, quando era uma área de TI dentro de uma empresa, liberava o módulo, tinha vídeo de treinamento, não tinha acompanhamento do engajamento, qual a feature importante. Então, ação de relacionamento fez muita diferença. E a gente trabalhou também UX. A gente que teve uma área de UX, antes não tinha. Então, tem hoje 6 UX dentro da plataforma, que mudou o formato, né? Então, muda tudo. Ele utiliza mapa de calor, ele vê onde está clicando mais. A gente, como sucesso do cliente, fala muito para eles, olha, a escola quer... Vou dar um exemplo agora, tá? Super fresquinho. A escola pediu para ter como fixar, que nem fixa no WhatsApp, um WhatsApp lá em cima, como fixar um link. Ela quer fazer que o link fique. E a gente colocou, a gente não tinha isso, não tinha o fixar. Então, a gente está colocando essa. Assim, dentro do mercado, tem vários aplicativos de comunicação, mas a gente é a única que consegue dar o acompanhamento do aluno para o pai. Tem vários aplicativos que emitem boleto, fazem rematrícula, dão comunicado, tem troca de comunicação, mas a gente está focando no aluno, e isso está sendo um diferencial muito grande, e está trabalhando muito a rampagem de vendas desse produto, porque é um produto, né, de entrada. E quando eu falo rampagem de vendas, eu não estou falando de área comercial, eu estou falando de sucesso do cliente, porque eu tenho, lembrando, um portfólio de produtos. Então, eu tenho escolas que não têm todos os produtos, não tem uma agenda, né? Que tem o RP escolar, mas não tem o aplicativo de comunicação. Então, aí a gente consegue fazer o cross-selling e upselling. E aí, a gente, os resultados, né, até hoje, aí, completando um ano de CS, a gente teve um aumento do NPS em 4 pontos, assim, isso para a gente é incrível. É claro que isso, né, quando a gente olha toda a rede, mas a gente tem algumas escolas que tiveram, né, um impacto maior, outra menor. A gente reparou que as que melhoraram mais a NPS são as que estão mais próximas da gente. A gente fica no Rio, e aí as de Santos, a do Rio, a do Espírito Santo, que o custo de viagem para lá é mais barato. Então, a gente já está avaliando que faz sentido a gente ter alguns pontos de treinamento e ter uma rotina maior de visita nessas outras escolas. Redução do churn de 11 para 5, esse daí é fresquinho, como está. Aumento de 26% nas rentabilizações, para vocês entenderem, a minha meta, né, a meta que a gente tem até o final do ano, é fazer um aumento de 70% em rentabilização, porque o custo de aquisição de um cliente ele é muito mais caro, quando eu olho e comparo com o comercial. Então, não faz sentido eu ter uma base, a gente comprou uma empresa que já tinha um RP escolar, eu não investi nesse tipo de rentabilização. Então, aumento de indicações por diretores de escolas, isso antes não chegava nem a 2%. Então, a gente já está aumentando o percentual dos que fecharam, quanto veio de indicação, que é o, de fato, ter o promotor da marca, né?
E aí agora, esse daí é um B2B que a gente está comparando. E agora a gente comparando a estratégia da escola, né? O B2C da escola, a escola com a família, aumentou o engajamento do aluno em média 40%, melhorando a performance dele. E assim, para vocês entenderem, a gente está agora em junho. O que a escola consegue fazer agora, nesse momento? Ela consegue pegar um relatório. Quem são os alunos que estão abaixo da média? Quem são os alunos que não estão fazendo a tarefa na plataforma? Cruza, chama essa família para conversar. É a hora que tem para chamar para conversar. Olha, pai, mãe, seu filho está com essa nota, olha aqui a tarefa que ele não está fazendo. E isso antes era um esforço sem tecnologia muito manual, que não era possível. Tem uma escola em Belém que tem 6.200 alunos. E eles estão chamando essas famílias, e eles fizeram esse cruzamento, que é um relatório que a gente tem na plataforma pronto. Melhora do NPS com as ferramentas de comunicação. Né? Tinham escolas que nem tinham NPS, né? Não tinham esse formato. E o aumento do número de alunos em captação, utilizando o CRM e o fluxo de tratamento de leads. É claro que é uma cultura, assim, é um desafio muito grande você pegar uma realidade da escola e achar que vai ter gente para fazer tudo. Então, geralmente, às vezes, tem família que manda no site, né? Não tinha nem o botãozinho, não tem chat, não tinha nada no site, que está interessada, e a pessoa respondia depois de 10 dias. Tinha umas coisas absurdas, assim, que a gente reduzindo, deu um impacto muito alto nesse tipo de retenção. E o outro é, assim, sempre capacitar o time de CS, né? Eu estou falando aqui, mas a gente fez um ano e a gente tem um monte de coisa, um monte de ação para fazer. A gente agora, para vocês entenderem, né? Começou com 73 escolas, a gente comprou uma empresa, que é a Unimestre, a gente está com 428 escolas. E a gente está com 6 pessoas no sucesso do cliente. São 5 pessoas mais a minha presença, ficam 6 pessoas. Então, a gente trabalha muito dimensionamento e muito produtividade. E aí, é um bom exemplo que aí eu estou apresentando para vocês uma aluna de vocês aí, né? A Priscila é professora de História, ela entrou como assistente do CS, e agora ela é a supervisora do CS. Então, a prova de que tem que continuar aí. Deixa eu tirar aqui, que agora eu quero mais conversar com vocês, tirar dúvidas, enfim. Gabi, primeiro, olha, excelente a conversa, objetiva, mostrou resultados e vamos abrir para os alunos as perguntas, né? Mas eu queria fazer primeiro um comentário, assim, né? Gente, vocês viram a redução do churn de 11% para 5%? E aumento da rentabilização em 26%? Então, assim, Customer Success é muito mais do que gerar uma experiência positiva, que é o Customer Experience, né? A Gabi está no nível, assim, ela faz o CX, mas ela está atrás do Success para ajudar as escolas a terem resultado. Quando ela chega para uma escola e fala, vem cá, você já mediu o Net Promoter Score do seu aluno? Aí chega uma escola, quem? Não, o NPS. Não. Quem? Quando ela está ajudando a escola a compreender o seu negócio, estudar a sua base de alunos, ela está falando, se essa escola, né, conseguir ter sucesso nas matrículas, ela vai usar bem minha plataforma. Então, cara, Gabi, bateu direitinho com o conteúdo, obrigado. E vamos abrir para perguntas, que você adora, né, trocar ideias. Está aberto aí, pessoal, só abrir o microfone. Se tiver alguma pergunta, eu estou aqui para já passar direto para a Gabi. Pode perguntar por escrito, se quiser pelo chat, ou pessoalmente, tá? Gente, uma pessoa de cada vez, senão eu não consigo responder tudo. Gabi, eu vou fazer uma pergunta. Pode ser uma pergunta de estudante, mas, enfim, olhando a sua apresentação... Não, tem que ser. Quem está falando aqui? Eu quero ver, eu estou rodando aqui para ver quem está falando. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, já te vi. Oi. Isso. Olhando a sua apresentação, você fala muito de meta, você fala de TO, você fala de rentabilização, e você fala muito de acolher família. Então, no final, eu vi que você colocou dados ali que são dados de CS, mas você faz muito CX, né? Tipo, acho que vai além do CS que a gente aprendeu aqui ao longo das explicações do próprio Roberto, né? Se eu não estiver equivocado, porque é um trabalho muito mais encorpado. Acho que, tipo,
Por mais que ficou em todo case aqui como se fosse um CS, eu fiquei com essa dúvida, porque eu vi muito de CX incluído nesse determinado trabalho. Sim, na verdade, assim, vou explicar um pouquinho o formato, né, como a gente coloca. Primeiro, para vender o CS dentro da empresa, tem que conhecer as pessoas, tem que conhecer o perfil de quem vai aprovar. Então, tem que observar muito, né, quem você vai falar e o que você vai falar. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é que a gente também entendeu que o sucesso do cliente, como estrutura, como formato, tinha que entrar em alguns eventos. O evento é um evento de marketing. O CS estava presente num evento de marketing que é CX. Sim, antes não participava. Antes do evento que existia, não tinha um convite para aquele diretor, era um foco muito em captação. Então, esse daí também é um formato. Então, o sucesso do cliente acaba participando de momentos que existem, né? Tipo a webinar. A webinar, ela é uma ação de marketing para os clientes, para relacionamento, mas o CS presta serviço falando qual diretor que vai entregar aquela demanda da webinar. Então, acho que tem uma prestação de serviço do sucesso do cliente em relação a isso também. É a gente que entrega insights para o comercial, é a gente que, para retornar aquele ciclo, né? Que eu falei da importância do CS ali. Bacana, obrigado, Gabi, pelas explicações, show. E o bacana, assim, que eu gosto de falar, e tem uma coisa que eu falo muito dentro do trabalho, é que não adianta a gente ler vários livros e não implementar nada. É melhor você ler um capítulo de um livro e implementar esse capítulo. Então, acho que faz muita diferença quando você pega uma demanda, pelo menos, né, quando geralmente Madruga faz curso-livro, né? Eu gostava de ler o livro antes do curso, porque você vai detalhando a demanda e você monta o plano de ação para a sua empresa. Então, uma dica que eu dou para vocês de implementar o sucesso do cliente, entender de cultura, é ver qual a dor da sua área, qual a dor da sua empresa e aonde eu tiro para implementar isso. Porque você vai estar colocando em prática, você vai estar tendo esse ganho, e se não fizer isso bem fresquinho, tipo, o que eu vou fazer amanhã de diferente do que eu aprendi hoje? A gente perde, a gente não coloca, tem que ficar treinando aí. E sim, tinha ação de CX ali também. Gabriela, é a Ruth. Gabriela? Ruth, estou te vendo. Tá me vendo? Então, tudo bem? Tô. Deixa eu te falar, eu vendo a tua apresentação, fica claro o quão importante, né, uma parte da medição, né? Que isso traz alguns resultados, alguns KPIs, que eles são importantes para ele te dando direcionamento para qual caminho que está indo. É um pouco disso, né? Não só isso, mas eu vi que vocês têm bastante KPIs direcionando para você chegar nos resultados. Aí eu vou ser bem direta, tá, Ruth? É medição direto e reto. A diferença, ninguém vai te falar o que está acontecendo, o número vai te mostrar. Então, assim, vou dar um exemplo simples. O speech de vendas da rentabilização. Ai, está demorando muito. Como que a gente encurta? Qual que é o melhor formato? Tem que conhecer o produto. Só que não dá para medir tudo ao mesmo tempo. Tem que priorizar o que você vai medir. Mas é medir direto e reto. E não só medir, né? Você tem que medir e falar para aquela pessoa, aquela área que tem participação naquele número, como faz para melhorar. Mas tem muita medição que é nossa. E aí, já falando com a Pri aqui, a Pri, todo dia, ela passa quanto cada um fez, quanto cada um não fez. E ela fala, Gabi, o outro não registrou, porque também tem a demanda de que você pode resolver alguma demanda, né? A gente está presencial, a gente não trabalha remoto, e não registrar. E é fundamental a gente registrar. E no Zorro tem essa jornada. Então, esse caminho, ele é 100% cultural. E aí, eu uso essa frase, eu uso para a escola, que seria, eu acho que para o agricultor, que é o seu... Tentei ler o site de todo mundo um pouquinho, mas
Você não, nossa, eu estou com algum problema, o que está acontecendo? Não tem que juntar todo mundo e perguntar, o que vocês acham? Não tem que ser opinião, tem que ser fatos e dados, tem que ter medição. Assim que eu vendo CRM, rentabilizo, né, dentro das escolas. Olha, você não vai precisar da coordenadora pedagógica te falar o que está acontecendo, você vai saber porque você está registrando tudo. Só que não adianta ter um CRM se as pessoas não registram. Então, tem um comitê de clientes, para cada ação, tem alguma sugestão para você fazer. E não dá para assustar também, não dá para amanhã vocês acharem que vocês vão fazer tudo, porque não vai dar nem para acompanhar tudo. Então, tem um pouco da Ruth com a Ruth falando o que dá para eu fazer, né? Legal, obrigado. Gabriela, só boa noite. Pegando o gancho da Ruth, né? Eu vi a questão toda dos indicadores que são tão importantes aí para o resultado de tudo. Isso, do ponto de vista dos colaboradores, isso faz parte da meta dos colaboradores? Como é que vocês engajam as pessoas, os profissionais da AMAIS, para seguirem nessa direção? Perfeito. Eu vou falar um pouquinho do sucesso e vou falar um pouquinho da empresa toda, tá? Sim, não tem, para mim, como falar de encantar clientes, né? Tentar dar o efeito wow para o cliente, que eu não estou nesse momento, eu estou no momento ainda de tentar entrar na parte positiva do NPS, tá? Eu não estou no momento wow, espero chegar lá, mas é fundamental que tenha campanhas. Eu não sei se você lembra que investimento tinha, assim, campanhas e comissão. Tem uma parte que é obrigação. E aí é um formato. Número de chamados, registros, é obrigação. Comissão é uma premiação quando ele rentabiliza. Quando ele faz um upsell, um cross-sell. Assinou um contrato, ele tem uma comissão. Ele ganha R$50 no mês seguinte. Então, se ele fizer 10, ele vai ganhar mais 500. E o fixo é menor. Só que ele não tem o viés dele não é 100% comercial. Ele também tem campanhas que a gente faz. Então, e aí tem vários formatos de fazer campanha, né? Mas sim, e a forma de gestão também tem que ser muito clara. O indicador que a Ruth perguntou não pode ser um indicador que eu e a Pri a gente fica falando. Mostra para eles, no Zorro, e aí tem a parte da escolha, ele consegue acompanhar a produtividade dele. Então, é muito importante também, Ruth, fazendo o link com a sua pergunta, Fábio, que o funcionário consiga ter os seus indicadores. Gestão à vista. Ele não dependa de ninguém para ir lá colocar, que ele tem ali o número. Então, isso faz muita diferença e, principalmente, dá autonomia para ele. Ele tem que se sentir seguro. Ele tem que se sentir o poderoso, tipo, eu vou conseguir ser o relacionador, né? O solucionador de problemas ali. Então, é meio que nessa linha. Então, Perfeito. tem sim. Por exemplo, eu chego na segunda-feira, a primeira coisa que eu faço, e a Pri também, é como foi seu final de semana? Foi bem? Como está sua mãe? Como está seu pai? Sabe o nome do filho? Sabe quem tem filho? Tem que conhecer ali quem é a pessoa, porque se ela não estiver bem, difícil ela, né, trabalhar bem. Perfeito, muito obrigado. Gabi, já que ninguém mais tem pergunta, eu queria só fazer um reconhecimento. Em 2000, início da pandemia, a minha filha estava no ensino médio e no colégio dela tinha uma plataforma. Então, assim, a escola estava tão preparada que durante 2 anos de pandemia, ela assistiu aula em casa com todo o suporte da plataforma. Ela conseguiu passar no vestibular sem cursinho, numa pandemia. Olha que incrível. Então, assim, eu sou prova do sucesso do cliente dessa atividade que você faz. Então, parabéns, viu? Muito, muito mas é incrível. Legal. E como foi importante, né, e a gente mudou muito, assim, porque a idade da sua filha permitia ela ficar sozinha, você trabalhando e ela sozinha, né? Mas eu tinha, por exemplo, a minha hoje tem 6, ela tinha 4. E eu tinha que trabalhar com a plataforma e a minha filha com 4. Então, assim, a gente também utiliza a nossa vida pessoal, né? Rapidamente, a gente foi comprar uma plataforma infantil de livros com audiobook.
Então, assim, a gente também vai fazendo mix, mas que bom. E a importância disso na educação, né? A gente sabe que a educação, ela precisa aí desse formato. Boa. Boa, Gabi. Eu acho que a gente pode fechar aqui para a gente agora, e a gente vai trabalhar, a gente vai fazer agora um estudo de caso em cima dos cases. Eu vou apresentar mais um case para eles, e em cima desses cases, a gente vai refletir, inclusive o seu também, Gabi, que serviu de material, a gente vai refletir agora, legal, como é que se implementa, quais são os componentes de um projeto, como é que chegou nesse resultado, né, de aumento de performance, redução do churn, aumento do Net Promoter Score. Tem um método, tem um framework de implantação, tem uma maneira de fazer isso, não é só com montar um plano de ação e sair fazendo as coisas. Se fosse assim, estava tudo resolvido, né? É um trabalho constante, é um trabalho estruturado. Gabi, parabéns pela sua fala, tá? Muito bom. E aí agora a gente continua daqui com a turma até as 10. 10 e pouquinho, vai. Tchauzinho, gente. Obrigada, Tchau. Gabi. Tchau, muito Parabéns. obrigado. Obrigado, Gabi.